Em verdade vos digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz à pastagem. Depois de conduzir todas as suas ovelhas para fora, vai adiante delas, e as ovelhas seguem-no, pois lhe conhecem a voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas não entendiam do que ele queria falar. Jesus tornou a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim foram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Tanto entrará como sairá, e encontrará a pastagem. O ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor expõe a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, porém, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, quando vê que o lobo vem vindo, abandona as ovelhas e foge. O lobo rouba e dispersa as ovelhas. O mercenário, porém, foge, porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a mim. Como meu Pai me conhece e eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Preciso conduzi-las também, e ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama, porque dou a minha vida para retomar. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou de mim mesmo, e tenho o poder de a dar, como tenho o poder de a reassumir. Tal é a ordem que recebi do meu Pai. A propósito destas palavras, originou-se nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele está possuído do demônio, ele delira, porque o escutais vós? Outros diziam: estas palavras não são de quem está endemoniado. Acaso pode o demônio abrir os olhos a um cego? Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passava no templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodearam-no e perguntaram-lhe: até quando nos deixarás na incerteza? Se tu és o Cristo, dize-nos claramente. Jesus respondeu-lhes: eu vô-lo digo, mas não credes. As obras que faço em nome de meu Pai, estas dão testemunho de mim. Entretanto, não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, elas jamais hão de perecer, e ninguém as roubará de minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém as pode arrebatar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram pela segunda vez em pedras para o apedrejar. Disse-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam-lhe: não é por causa de alguma boa obra que te queremos apedrejar, mas por uma blasfêmia, porque sendo homem, te fazes Deus. Replicou-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: vós sois deuses.
Se a lei chama deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, ora, a Escritura não pode ser desprezada. Como acusais de blasfemo aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, porque eu disse, sou o Filho de Deus? Se eu não faço as obras de meu Pai, não me creiais. Mas se as faço, e se não quiserdes crer em mim, crede nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Procuraram então prendê-lo, mas ele se esquivou das suas mãos. Ele se retirou novamente para além do Jordão, para o lugar onde João começara a batizar, e lá permaneceu. Muitos foram a ele e diziam, João não fez milagre algum, mas tudo o que João falou deste homem era verdade, e muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Jesus Cristo é o bom pastor. Ele dá a vida. O bom pastor está ali para proteger com a sua própria vida as ovelhas. E as ovelhas o seguem, porque as ovelhas o conhecem. As ovelhas se sentem seguras com ele. Jesus é a porta. Jesus é a porta por quem passam os bons. A porta pela qual as ovelhas passam e sabem que passando por ali terão pasto e terão vida em abundância. Jesus veio para nos proteger, para nos salvar, para nos levar pelo bom caminho. Então, meu irmão, minha irmã, vamos confiar no nosso bom pastor. Vamos fazer o que ele nos pede, porque a única coisa que nosso Senhor quer de nós é a nossa salvação. Ele já carregou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, os nossos pecados. E Ele está aqui para nos guiar pelo bom caminho. Ele está para nos defender dos lobos, nos defender das maldades, nos defender dos demônios, que estão aqui para nos matar, para perder a nossa vida, para perder a nossa alma. O demônio quer a nossa perdição, mas Jesus quer a nossa salvação. E Ele se entregou, Ele morreu para isso. Então, não duvide do amor de Deus, meu irmão, minha irmã. Antes confia, se entrega, renuncie ao demônio, porque o demônio, ele vem com um veneno. Imagine, ele faz aquele bolo mais bonito, e saboroso de verdade, só que ele recheia, só que no recheio do bolo, ele põe veneno. Então o pecado é isso, meu irmão, minha irmã. O pecado, na hora que você está comendo esse bolo gostoso, você sente bem, porque você sente o gosto gostoso daquele bolo delicioso que o demônio fez. Mas não tenha nenhuma dúvida, esse bolo está recheado de veneno. O recheio desse bolo tem um ingrediente que é o veneno, e esse veneno está te levando para a morte. Só que esse é um veneno que age devagar. Jesus, ele vem para salvar, ele vem falar assim, não coma desse bolo. Esse bolo é gostoso, não é? Tem muita gente que pensa assim, porque eu gosto, porque me dá prazer, eu faço. A vida não é assim. A vida não é assim. A vida eterna muito menos. Até aqui nessa vida, mesmo que o bolo não tenha veneno, se a pessoa comer demais, ela vai encher de colesterol, ela vai passar mal. Até o nosso corpo não quer besteira, mas eu estou falando que é muito pior. O pecado é literalmente um bolo feito pelo demônio. E você sabe que você está comendo a coisa errada. Porque quando você come sem saber que é errado, eu não estou falando porque o pecado, quando você vai cometendo ele muitas vezes, ele te cega. Ele vai te cegando.
né? Aquele veneno já começou a agir em você, aquele veneno que o demônio colocou ali. Então, se você tem dúvida se o que você está fazendo é errado ou é certo, procure pelas Sagradas Escrituras. Procure a ajuda de Deus, porque ali tá o que é certo e o que é errado. Porque às vezes o veneno que você já foi comendo foi te envenenando de tal modo que já começou a te cegar. Então, o que eu te falo hoje, meu irmão, minha irmã, vamos confiar no nosso bom pastor. O nosso bom pastor que é o melhor para nós, porque nos ama e nos ama de uma tal forma que deu a vida por nós. Sofreu horrores, foi coroado de espinhos, foi ultrajado, maltratado, sofreu flagelos horríveis. Ele ficou completamente desfigurado, mas por quê? Porque nos ama. Ele não merecia nenhuma olhada ruim, porque ele nunca fez nada de mal. Ele veio para nos amar, ele veio para nos salvar e ele carregou sobre si as nossas dores. Ele se jogou na frente do lobo e deixou o lobo acabar com ele, para não acabar com as ovelhas dele, que somos nós. Então, meu irmão, minha irmã, não fuja do rebanho do bom pastor. Se você fugir, o lobo está à sua espreita. Fiquem com Deus e até amanhã. Gostou do nosso vídeo? Então nos ajude a levá-lo a mais pessoas. É só clicar no ícone curtir logo abaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Muito obrigada!